Eu queria, como falei, eu abri às 14h a sessão, tive uma conversa agora longa com o presidente da Casa, Renan Calheiros, e quando abri a sessão, eu já me referia que, quando estivesse aqui na tribuna, falaria desse evento que Brasília está tendo aqui, que é uma grande manifestação, que vem de todos os recantos do Brasil. Eu quero fazer a saudação a eles. O senador Magno Malta ainda há pouco fazia referência, o senador Deco, eu presidindo fiz referência também, saudar, dar as boas-vindas, mas também me somar com a preocupação deles em relação a essa decisão do Supremo, que impôs um medo, um receio, se transformou na prática numa ameaça. Mais do que isso, ela se materializou nos rincões do nosso país com uma aparente criminalização da vaquejada. E a pior coisa do mundo é se tomar uma decisão do ponto de vista do país sem ter detalhes, sem ter um conhecimento maior da questão. Eu fiz uma reunião no meu escritório ontem em Rio Branco, com lideranças, com pessoas que trabalham nesse setor. Alguns são investidores, têm muitos recursos, trabalham, são produtores, criadores. Outros praticam como esporte. Falei com juízes, tem promotores, pessoas que diretamente estão vinculadas a essa atividade, que é parte viva da cultura, da história do nosso país, especialmente no Nordeste, mas que você tem algo similar no Sul, tem muito no Norte, inclusive no meu estado. E o propósito, eu acho, que nós, legisladores, é pegarmos algo que é conflituoso, que divide o país, que prejudica o país ou que prejudica setores da sociedade brasileira, e encontrar uma solução. Eu, particularmente, acho que imediatamente devemos identificar qual o melhor projeto que temos no Senado, qual o melhor projeto que temos na Câmara, que trata da vaquejada, que trata da regulamentação dessa atividade, e, com base na melhor proposta, rapidamente incluirmos na agenda da Câmara e do Senado e deliberarmos, trazendo a segurança jurídica para essa prática, para essa atividade. Eu penso, com isso, nós não transformaríamos um caos econômico para toda uma atividade, toda uma cadeia produtiva vinculada às vaquejadas e outros, porque não é só vaquejada, vem rodeio, vem tambor, vem uma série de atividades que decorrem do uso de animais para praticá-las. Conversei longamente, sei o quanto que as universidades, os centros de pesquisa já ajudaram a evoluir, seja no trato dos animais, no cuidado com eles, na maneira... Hoje as regras impedem, se tem alguém descumprindo, que se puna quem está descumprindo. Elas impedem sofrimento, óbvio que não pode ter isso, mas nós não podemos pegar algo que é milenar, atividades que é o uso, inclusive, desses animais, e de uma hora para outra tomar uma decisão que possa ser precipitada. Tenho muito carinho, muito respeito por todos que fazem movimento em defesa dos animais. Eu acho que essa mediação tem que vir, mas nós não podemos ter nenhuma dúvida de dar uma resposta para todos do Nordeste, para todos, de todas as regiões, especialmente também do meu Acre, da região Norte, que querem um posicionamento nosso. Então, eu estou junto com esse movimento no sentido de encontrar a melhor solução, uma solução rápida, séria. Ontem falava com um advogado conhecidíssimo aqui em Brasília, que fez a sustentação oral no próprio Supremo, o Cacai, e ele me dava elementos do quanto que nós podemos rapidamente aperfeiçoar a legislação e garantirmos segurança jurídica para quem pratica a vaquejada e outros esportes e outras atividades também ligadas àqueles que trabalham no campo. Então, esse é um aspecto importante. E o segundo, eu queria também aqui dizer que, graças à ação do governador Tião Viana, de todas as forças policiais, de alguma maneira, eu só estou falando isso de alguma maneira porque nós não temos o controle absoluto da situação,
mas queria cumprimentar toda a corporação da Polícia Militar do Acre, da Polícia Civil, queria cumprimentar também o Exército Brasileiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal no meu estado, e as autoridades do Ministério Público, juízes, membros do Poder Judiciário do Acre e, claro, especialmente toda a equipe do governador Tião Viana, porque vivemos no Acre, nas últimas semanas, um clima horrível, de medo, de pavor, eu diria, por conta dessas guerras de facções que nós temos. Eu falava com o presidente Renan, em Alagoas, a mesma coisa, incêndio de casas, incêndio de prédios públicos, de veículos, no Rio de Janeiro, em Copacabana, em Porto Alegre, foi em Roraima, em Rondônia, chegou ao Acre e, graças a uma ação dura, firme, das instituições, uma determinação do governador Tião Viana, pelo menos com o apoio imprescindível dos membros do Judiciário que tratam da execução penal, cumpriram um papel importante, juízes, membros do Ministério Público, nós conseguimos trazer alguma normalidade no momento onde o submundo do crime resolve se arvorar de autoridade, se arvorar de condutores da ordem, da lei ou do crime e trazendo um pavor, um terror ao povo do Acre, especialmente à população da capital Rio Branco. Então, fica aqui esse registro. Quero reforçar aqui o pedido do governador. O Ministério da Justiça, eu vi o ministro da Justiça fazendo referência pela imprensa de que estamos tendo uma guerra de facções criminosas, mas não adota nenhuma medida. Identificar a doença, mas não aponta nenhum caminho para a cura. Está retendo quase 3 bilhões de recursos do fundo penitenciário, que poderia estar chegando nos estados. Quando manda para a rubrica trocada. Nós precisamos ter a polícia equipada, a polícia com as condições de trabalho, de viatura, de armamento, de coletes, enfim, de todo um equipamento, que eu sei que é assim, fui governador e nós enfrentamos o crime organizado no Acre, com o apoio de todas as instituições, e não. O que nós temos hoje é um olhar de paisagem. E é muito grave o momento que a população está vivendo, o sofrimento que as famílias vivem, tendo que se trancar nas casas, e não é só no Acre, no Brasil inteiro. E eu, sinceramente, espero que o ministro da Justiça tome uma atitude. Por fim, senhor presidente, queria fazer uma referência ao momento que o país atravessa. Vi aqui alguns colegas fazendo discurso, acompanhei do Acre esse episódio até bom, a senadora Ana Amélia fez ainda há pouco uma referência sobre um encontro que vamos ter amanhã de chefes de poderes, está marcado para amanhã, eu confirmei com o presidente Renan ainda há pouco, mas o episódio que nós vimos aqui no Senado essa semana é lamentável sobre todos os aspectos, lamentável. Nós não podemos calar diante dos excessos. E, sinceramente, o ministro da Justiça perdeu uma oportunidade de ficar calado ou de falar aquilo que deve falar um ministro da Justiça num país, num momento desse. Ele vem com o propósito de apagar fogo com gasolina, fazendo referência e crítica indevida à Polícia Legislativa. Eu queria aqui prestar solidariedade com os funcionários do Senado Federal. Quero ser solidário com a Polícia Legislativa. Eu tenho restrições a esse crescimento, inclusive das estruturas de poder dos estados. Por mim, poderíamos ter estruturas mais enxutas, com menor gasto, mas eu sei o trabalho do presidente Renan, porque eu sou vice-presidente da Casa, nós economizamos 2 bilhões de reais em 4 anos. 2 bilhões de reais, isso não é manchete, isso não é notícia nesse país, cortando gastos. O Senado Federal é a instituição que mais economizou nesses 4 anos os recursos garantidos no orçamento. Nenhuma outra instituição, nem judiciário, muito menos executivo, fez o que o Senado fez. Está nos livros, são dados, são números. Aí,
nós temos um episódio como esse, por conta de um desentendimento real que houve, quando, da busca em alguns próprios do Senado Federal, houve um desentendimento entre a Polícia Legislativa, que tem normas a cumprir, com a Polícia Federal. Isso gerou um processo. Tivemos agora, depois, uma decisão judicial, que devemos todos questionar. Pode um juiz de primeira instância deliberar que se entre nas dependências do Estado Federal para cumprir qualquer que seja a decisão, ou isso é prerrogativa do Supremo? Nós vamos calar quando alguém for afrontar o poder constitucional do Poder Judiciário. Se nós calarmos, nós vamos estar coniventes com os excessos. Não podemos calar. Nós não podemos permitir que ninguém venha querer usurpar qualquer que seja o poder do Judiciário, por exemplo. Mas nós vamos calar quando alguém invade. Nem no tempo da ditadura nós tivemos isso. A lei de abuso de autoridade, inclusive, é bom que se saiba, é do período da ditadura dos anos 60. Olhe só, nós vivíamos um regime militar e o governo militar vai e implanta uma lei contra abuso de autoridade. Lembro bem do meu saudoso amigo Luiz Henrique. Ele dizia, Jorge Viana, no tempo da ditadura, o problema não é só lidar com o pessoal que manda, que controla tudo em cima, é com o guarda da esquina. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise institucional da maior gravidade. Nós tivemos um golpe parlamentar onde se cassou a autoridade do voto das urnas. E ninguém disse nada. Nós estamos vendo agora uma ação contra o Congresso Nacional. E ninguém diz nada. Aliás, o que ocupou a capa dos jornais foi a versão falsa, de um falso moralismo, porque os policiais da casa, se ninguém sabe, está tendo uma briga. Os rapazes, que eu respeito também, porque temos que respeitar as partes, que denunciaram, pelo menos um deles, estava numa briga direta com o chefe da polícia do Senado aqui. É correto alguém entrar com um pedido de licença para tratamento de saúde, porque está mal, está precisando de tratamento, e ir trabalhar na sua empresa privada dando curso de segurança? É correto? Foi isso que alguns deles fizeram. E é esse moralismo que ganha a capa dos jornais, falso moralismo. Eu não estou acusando ninguém. Eu só acho que nós deveríamos ser mais ponderados. Não é possível que o país siga essa marcha da insensatez. Eu tenho muito respeito pelos rapazes, funcionários, que estão incomodados, que estavam, mas poderiam ter feito uma gestão para a mesa diretora. Se não tomássemos providência, que tomassem outra. Mas vamos ter que esclarecer isso sem condenar ninguém, muito menos julgar. Mas está lá, prenderam primeiro para ver depois. Essa máxima que não tem amparo na lei é que o Brasil está vivendo hoje. Me preocupa muito essa situação. Primeiro você faz a execração de alguém publicamente, desmoraliza, destrói, como estão fazendo com o presidente Lula. O presidente Lula era o maior líder do mundo, o brasileiro que mais orgulhava o país, isso da direita à esquerda era isso. Agora tem que ser caçado e preso. No domingo, eu vi algo que me chocou. Não tendo de que acusar o presidente Lula, falaram que ele ganhou de presente o Itaquerão, o estádio do Corinthians. Gente, isso ganhou a manchete dos jornais. Isso é uma afronta. É uma afronta ao bom senso. Eu ouço o senador Randolph, porque eu sou daqueles que quero buscar uma mediação nesse momento. Nós precisamos entender que ou há um entendimento entre as mais importantes estruturas de poder no Brasil, me refiro ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, ou esse país vai mergulhar num caos, que ele está caminhando nesse sentido, um caos.
Porque as medidas que estão pondo para votar aqui, não vem alguém me dizer que esse limite de teto de gastos públicos é medida para a crise, gente. Não entra em vigor agora. Não atinge o atual governo de 2 anos. É uma mensagem para o mercado. Então, está atendido. Tem coisa pior do que repatriação e está fazendo na cara de todo mundo, ninguém diz nada. O que é repatriação? 100 bilhões de reais estão entrando no Brasil. Dinheiro da ilegalidade, do crime, dos que burlaram a lei, dos que enganaram as instituições, estava lá fora. Fomos nós que votamos. Para socorrer o Brasil, traz de volta. Então, quem roubou, quem abriu conta na Suíça, quem levou bilhões de reais, agora está trazendo o dinheiro de volta, ou seja, o crime compensa para essa hipocrisia que o país está vivendo. E nós seguimos essa marcha da insensatez, achando que todos os problemas são em decorrência do presidente Lula, do governo da presidente Dilma. Não, está doente o sistema político brasileiro, atinge a todos os partidos. E nós temos que fazer algo. Mas o pior caminho é esse que foi pego, onde querem botar e demolir moralmente, querem demolir esse prédio, a Câmara, o Congresso Nacional. Já tiraram o governo, que veio das urnas, e agora querem tirar a representação daqueles que estão aqui. Isso eu não estou querendo passar a mão em cima de quem cometeu crime. Qualquer um de nós estamos sujeitos a ter que dar satisfação à opinião pública, a responder a qualquer demanda que venha. Mas o abuso está presente. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos vivendo uma crise gravíssima do ponto de vista institucional. Estou só repetindo o que eu falei aqui na época do impeachment. É uma crise institucional da maior gravidade. E ela vai piorar muito nos próximos meses. Não tenho nenhuma dúvida. Principalmente se nós não fizermos alguma coisa. Pelo menos 3 coisas para poder passar para Vossa Excelência, senador Randolfo. Nós não temos que ter medo de discutir a lei de abuso de autoridade. Mas se essa lei de abuso de autoridade tiver algum resquício de tentar cercear a liberdade de quem atua no Ministério Público, de quem atua no Judiciário, eu serei contra. Mas se ela vir no sentido de resguardar que eles possam fazer o trabalho duro e difícil que eles fazem, para nos julgar todos e até condenar a todos, tem que ter o apoio. Mas eu converso com ministros, eu converso com membros do Judiciário, eu converso com membros do Ministério Público. Muitos deles acham que nós também temos que ter algo que possa estabelecer algum regramento. Porque tem algum regramento para juiz nesse país? Quando comete o mais bárbaro dos crimes, sabe o que é que acontece? Vai para casa com a aposentadoria cheia. Essa é a penalidade que tem. E a lei de autoridade não pode ser contra juiz e Ministério Público. Se for, sou contra. Tem que ser contra nós, contra qualquer um que ocupe cargo, contra qualquer um que tenha essa tipificação de autoridade. Aí a gente pode. Mas do jeito que está, não sei, vamos discutir. Tiramos tudo que possa cercear a plena liberdade de exercício de atividade dos agentes, principalmente, que trabalham no Ministério Público e no Judiciário. Eu devo minha vida ao Ministério Público. A Justiça Federal. Tenho o maior respeito e vou continuar tendo para a vida inteira. Mas vamos ter que cuidar um pouco dessa situação nesse momento. Mas, ouço o senador Randolfo para poder concluir, só quero dizer, acho que o Brasil está precisando de cada um de nós do que temos de melhor. E eu acho que, nesse momento, alguns estão emprestando o que tem de pior. E isso não ajuda em nada. É o povo brasileiro que vai sofrer ainda mais. Senador Randolfo. Meu caríssimo senador Jorge Viana, colega amazônida, que tanto nos inspira. Tenho uma honra de ter participado e ter uma trajetória política comum com Vossa Excelência, principalmente por causas e agendas da Amazônia. Tenho convergência com aspectos que Vossa Excelência aqui apresenta, tenho divergências. Eu acho importante juntarmos e avançarmos nas convergências que temos sobre os temas que Vossa Excelência aqui propõe para debater. Mas eu queria aproveitar a parte que Vossa Excelência me concede
para até aqui prestar um esclarecimento. Ontem teve uma declaração minha que talvez não tenha sido bem dita e que eu quero reiterar aqui, destacá-la aqui, esclarecê-la em relação à Polícia do Senado. Em momento algum, em aspecto algum, eu disse que a Polícia do Senado é uma milícia. Eu disse e reafirmo que a forma como tem sido utilizada por alguns que abusam de poder na condução do Senado, e eu coloco literalmente aqui, já tivemos dirigentes do Senado que utilizaram a Polícia do Senado como ela não deveria ser utilizada. Aí sim, qualquer instituição que é utilizada fora do aparato legal, fora do parâmetro que nos rege, que é a Constituição, deixa de ser uma instituição. E no caso da polícia, o papel de polícia é de ser o aparelho repressor do Estado. Ponto. É esse o papel de polícia, de atuar dessa forma com o aparelho repressor do Estado. Se avança dessa atribuição e tem autonomia, assemelha-se a fascismo. E eu aí concordo com Vossa Excelência. Se tem menos que isso daí, ela fica à mercê de grupos políticos e pode ser utilizada como polícia, pode ser utilizada como milícia. Aliás, este é o destaque da atuação da polícia. Ela é a forma como ela é utilizada, porque é o mandamento mais elementar que se tem em qualquer corporação que tem por princípios a hierarquia e a disciplina, é o cumprimento de ordens. É a forma como está sendo utilizada uma instituição que separa o limite da atuação correta dela como aparato indispensável em um Estado de Direito para, se for utilizado esta legem, ser caracterizado de outra forma. Então, quero aqui aproveitar a parte de Vossa Excelência só para esclarecer isto. A instituição Polícia Legislativa é uma instituição secular. Ela existe desde a fundação deste Senado, na época de Senado Imperial, em 1826, e merece todo o nosso respeito. E tem que atuar dentro dos parâmetros que são regidos pela Constituição, pela lei e pela resolução do Senado. O que eu acho que temos que debater é exatamente esta atuação. Esta atuação tem que ser transparente, inclusive, para todos os senadores. Em alguns momentos, eu aqui destaco, não a polícia, mas alguns que dirigem a instituição utilizam a polícia de forma inadequada e indevida. Eu agradeço Vossa Excelência porque me permitiu essa parte para esclarecer a declaração que ainda ontem foi veiculada por mim na imprensa, foi veiculada corretamente nesses termos, em especial no Bom Dia Brasil da Rede Globo, mas outros meios de comunicação talvez não tenham a transmitido com rigor e com o esclarecimento necessário, mas também com a contundência que eu costumo dar às minhas declarações. Eu concordo com Vossa Excelência que, de fato, o projeto de lei sobre abuso de autoridade, ele é de 1967. Segundo Hélio Gaspari, é de uma fase da ditadura que era conhecida como ditadura envergonhada. Eu acho que é um debate que temos que ter. O que eu acho que o debate... E nisso estamos de acordo, porque, veja bem, não pode ser retaliação e não pode ser uma caçada àqueles que estão cumprindo o seu... Mas quem disse que nós não podemos fazer isso? É a mesma coisa, ainda há pouco eu estava falando sobre o outro conflito que estamos tendo. Quem disse que nós não podemos trabalhar isso e colocar? Mas, nesse momento, eu acho que é necessário. Como é muito necessário, até numa preliminar, nós votarmos aqui medidas de combate à corrupção, porque eu fui autor de criminalização de Caixa 2 em 2011. Está dormindo aqui. Meu projeto, porque eu sei que isso projeto é uma proposta de emenda constitucional formidável de Vossa Excelência, que eu sou relator, que o Congresso podia dar um ótimo exemplo votando. A PEC 106, que reduz o número de parlamentares. Senador Jorge, é esta mediação que eu considero necessária. Não é possível nós ter 10 medidas de combate à corrupção tramitando no Congresso e não andar, e andar de um momento para o outro um projeto de abuso de poder, caracterizando para a opinião pública que se quer limitar a atuação do Ministério Público. Eu concordo, eu sou fã de Vossa Excelência nas propostas de mediação que Vossa Excelência faz, e Vossa Excelência sabe muito bem disso. Agora, aquela máxima da mulher de César, né? E eu acho que todos aqui têm que cumprir essa máxima. Não basta ser honesta, tem que parecer honesto. O parlamento brasileiro tem que deixar claro qual é a honestidade de seus propósitos. Não pode dar um sinal que pode passar para a sociedade, que é um sinal contrário
contrário ao papel de investigação das instituições em um momento em que isso está à tona e, ao mesmo tempo, não avançar em medidas que, inclusive, são propostas para combater a corrupção. Eu concordo e nós debatemos em conjunto essas matérias. E darmos exemplos. Vossa Excelência disse muito bem. A gente já estão votando agora na Câmara, vai vir aqui para o Senado a chamada PEC 241, abre aspas, do teto de gastos. E nós não debatemos a vossa PEC 106, que reduz o número de parlamentares. Então, é o problema da mulher de César. Qual é o exemplo que nós do parlamento vamos dar para reduzir gastos, se nós não tomamos iniciativa de reduzir os nossos próprios gastos? Muito bem, eu agradeço, querido colega Randolph, pela parte, para mim me engrandece, agradeço as palavras. E acho que o momento, assim, que eu queria passar é tão grave que nós precisamos tomar uma atitude. Os fatos estão postos. Então, nós temos que trazer para cá quais as medidas. Não são as 10, são 5 daquelas 10 medidas e mais algumas outras que viemos a pôr, mas que se dê uma satisfação para a sociedade. Nós não podemos seguir com 34 partidos, mais 30 se organizando, com a política sendo sinônimo de corrupção, porque, não tenho dúvida, muitos de nós somos vítimas desse sistema falido. Outros, alguns, podem estar sendo sujeitos desse tipo e vivem disso. Nós temos que separar as coisas. Então, para mim, quem sabe nós se pegássemos parte desses temas, construíssemos propostas que fossem transparentes, objetivamente claras e colocadas para a opinião pública, que nós não mudaríamos o nível da ação do Congresso, da política do Brasil, da vida parlamentar, para um nível que a sociedade nos cobra, porque o nível que está, a sociedade não aceita, e a sociedade tem razão nesse sentido. Então, eu queria dizer isso, e, por fim, em relação aqui ao episódio que envolve aqueles que trabalham na Polícia Legislativa. Sinceramente, é muito errado fazer uma versão de que eles terem feito curso, a compra de equipamentos. Não é papel do Senado garantir o livre exercício do mandato, sem nenhuma interferência externa. E se alguém quiser sabotar aqui, não tem que ter varredura mesmo? Tem que ter. Não pode ter excesso. Não pode ter manipulação, mas temos que ter. Quantos senadores, quase 20 senadores, pediram varredura? Porque a Constituição nos garante o direito de exercício desse mandato. É bom senso, mas já ficou parecendo que ter malas para identificar grampo ilegal como crime. Não é isso. Sinceramente, não é isso. Eu quero, inclusive, como primeiro vice-presidente da Casa, além de ser solidário com todos que estão tendo que se explicar agora para a Justiça, por terem cumprido ordens, por serem bons servidores, porque, para mim, serão bons servidores até que se prove o contrário. Quero cumprimentar todos que trabalham na Polícia Legislativa, todos, sem exceção. E os 2 jovens, os 2 membros também da Polícia Legislativa, que se sentiram tendo desvio de função, eu me coloco à disposição. Não é para tornar público, não. Os recebo. Se estiverem sofrendo qualquer ação indevida, eu sou vice-presidente da Casa, quero ajudar. Não quero que se cometa injustiça contra ninguém. Mas acho que houve um excesso inaceitável, não pelo judiciário, vamos separar, por uma decisão de um juiz de primeira instância, que qual é o caminho agora? Ir perseguir o juiz? Não. Imediatamente tomamos uma decisão. Pode ou não pode ocorrer o que ocorreu aqui? Nem na época da ditadura houve. Estamos vivendo normalidade democrática ou uma ruptura entre as instituições da República? Na minha opinião, a ruptura já houve quando houve o golpe. A ruptura já está havendo quando tem uma verdadeira caçada contra o presidente Lula e sua família e ninguém faz nada, a não ser dar apoio para aqueles que, de maneira deliberada, querem atingir a honra de um brasileiro que fez tanto por todos. Inclusive, o presidente Lula fez muito por aqueles que hoje estão procurando caçá-lo. Isso aqui me deixa perplexo, o Brasil viver essa marcha da insensatez e essa grande hipocrisia.